alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 43. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é leitura, autonomia e fluência. Os objetivos da nossa aula são ler textos diversos, treinar a habilidade de leitura fluente respeitando a pontuação e interpretar os textos. Pessoal, quando a gente fala de leitura, o que é isso? Será que a gente sabe o que significa a palavra leitura? Ela é uma habilidade de interpretar os sinais gráficos usados para a construção de palavras. Essa decodificação, com o passar do tempo e da constância, ela fica mais apurada. E com isso você consegue ler com mais habilidade quando faz uma leitura. Nós podemos chamar a leitura de entendimento da decodificação desses sinais e compreensão da mensagem escrita. Então, quando eu leio, nós temos um processo de leitura. Nós temos a decodificação das letras, né? Para a gente descobrir qual é a palavra, e também a leitura, a interpretação das palavras e das frases. E quando nós falamos em textos, nós temos a decodificação e a interpretação de tudo que a gente leu, tá? Quando nós falamos em autonomia, para a leitura, ela começa e você precisa ter uma capacidade de autonomia no que diz respeito a, por exemplo, quando a gente traz a habilidade de interpretar o que foi lido e fazer inferências, quer dizer, fazer ligações com fatos que você já conhece e você começa a identificar aquelas ideias do texto, tá? Por exemplo, eu tô lendo um texto e aparece uma palavra lá, sobre a cultura indígena. Aí você já pensa, indígena tem ligação com índios. Então você já coloca o teu pensamento lá nas informações que você tem a respeito desse assunto. E quando dentro do texto vai aparecendo, você vai organizando essas informações e complementando o teu repertório de informações, tá? Quanto mais você treina, mais autônomo você será. Isso é para qualquer coisa e na leitura também. A autonomia, quando a gente é pequenininho, a gente está começando a leitura, nós precisamos de um auxílio na decodificação dos sinais gráficos, não é? Nós precisamos que a professora reforce para a gente, essa é a letra A, essa é a letra B, essa com essa formam esse som e por aí vai, né? E com o tempo as habilidades vão melhorando conforme você vai treinando. Você passa a decodificar as letras, as palavras, as frases e os textos. Mas o treino é muito importante para que você tenha o teu repertório cada vez maior e com isso você seja mais autônomo. E quando nós falamos sobre fluência? A leitura fluente, ela acontece quando é feita a decodificação dos sinais gráficos, a identificação da palavra, estrutura-se a frase ou a oração e observa os sinais de pontuação. Ler vagarosamente ou sem pausas prejudica o entendimento da interpretação do texto lido. Então, essa fluência é quando a gente consegue fazer uma leitura tendo entendimento das palavras e das frases e nem lendo rápido demais, nem lento demais. Vamos voltar um pouquinho lá no teu primeiro e segundo ano. Quando a gente trabalhava a leitura e você não conseguia ler todas as letrinhas, não conseguia decodificar as letrinhas. Então, a gente lia pausadamente, né? Como é que fala casa? C-A-K. S-A-Z-A. Casa. Aí, com o tempo, você já começou a identificar essa palavra casa com mais rapidez. E você já começou a identificar outras palavras. Com isso, você ficou fluente na leitura de uma frase. A casa é vermelha. Porque se você lesse a casa é vermelha,
vermelha. Às vezes a gente não lembra do início da frase. E essa fluência na leitura, ela traz esse entendimento melhor. E isso para os textos da mesma forma, tá bom? Para a gente relembrar um pouquinho, nós vamos lembrar dos tipos de frase. Por quê? O respeito à pontuação das frases, ela também traz entendimento para o que você está lendo. Por exemplo, se você tem uma frase como essa aqui. Que susto você nos deu! A entonação da nossa voz é diferente, a leitura e a interpretação dessa frase é diferente, porque essa é uma frase exclamativa. Agora, qual é o seu telefone? Nós mudamos o nosso tom de voz, a entonação, e lá no final a gente identifica que é uma pergunta. Aqui, meu cachorro comeu meus sapatos. Ponto. Uma declarativa afirmativa. E João não gosta de quiabo. Também uma frase declarativa negativa, ok? Então, a pontuação é muito importante na nossa interpretação das frases e, consequentemente, dos textos. Para que a gente tenha algumas orientações com relação à leitura, pessoal, vamos ver aqui. Antes, durante e depois da leitura. Como que a gente deve se preparar para o momento da leitura? Será que eu posso fazer a qualquer momento? Será que em qualquer ambiente? Como é que eu devo proceder? Então, algumas dicas. Antes da leitura. Com que intenção eu vou ler? Para que eu estou lendo isso aqui? É para a minha atividade da escola? É para o meu conhecimento? É uma história que eu quero conhecer e eu quero me divertir com ela? O que eu sei sobre esse texto? Lembra que a prof falou quando tem lá o título, Cultura Indígena? Será que eu já tenho informações sobre esse tema? Será que eu já vou ficar pensando nessas informações durante a leitura? De que fala esse texto? Lá no título, muitas vezes já aparece, né? Umas dicas assim. O que me diz a sua estrutura? Que tipo de texto eu estou lendo? Que gênero textual estou lendo? Nós já trabalhamos em outras aulas sobre isso. O que me diz o título? Isso é bem importante. Agora, durante a minha leitura, o que eu preciso prestar atenção? Formular hipóteses e fazer previsões sobre o texto. Hipóteses. O que será que tem dentro desse texto? A partir do título, por exemplo. O que será que eu vou ter de informação ali? Depois, formular perguntas sobre a leitura. Será que foi desse jeito? Se a informação foi essa, como é que eu faço uma pergunta? Lembra quando tem um questionário lá, depois de a gente ler o texto e a prof sugere para a gente fazer uma interpretação, que tem um questionário, que são perguntas referentes ao texto? A gente faz essas perguntas mentalmente, mas é bem importante. Clarificar dúvidas sobre o texto. Por exemplo, alguma palavrinha que apareceu no texto e você desconhece, ou alguma expressão. Então, se você ficou com dúvida, busque essa informação e depois você continua a tua leitura ou volta e faz a leitura depois que você identificou e solucionou essa tua dúvida. Isso facilita o teu entendimento também. Reler as partes confusas. Às vezes, quando a gente está lendo um texto e a gente não leva muito a sério a pontuação, o nosso parágrafo fica meio confuso, aquelas informações não ficam tão claras. O ideal é que a gente retorne ao texto, faça uma leitura novamente, respeite a pontuação e esclareça. Fique com essa interpretação muito clara. Consultar o dicionário, que é o caso das suas dúvidas lá, quando a gente não desconhece alguma palavra ou expressão. Pensar em voz alta para garantir a compreensão. Quando a gente está lendo, algumas pessoas têm o hábito de fazer a leitura em voz alta, porque quando ela fala, ela ouvindo a sua própria voz e a entonação de voz que ela dá, ela tem um entendimento melhor. Isso é uma estratégia que você pode usar para a tua leitura.
Criar imagens mentais para visualizar as descrições vagas. Então, quando a gente está lendo, é legal que a gente produza mentalmente imagens sobre aquelas informações para que o nosso registro mental fique completo, tá? E depois da leitura, o que eu faço? Resumir o conhecimento, temas e ideias principais. Sabe aquele nosso hábito de fazer o registro da nossa aula? O que foi feito, o tema e tudo que foi aprendido na nossa aula? Então, isso já é um treino. Da mesma forma, a gente pode fazer com textos. E relacionar os conteúdos do texto com o mundo em que a gente vive. Essa é uma ligação que a gente precisa fazer para que a gente tenha entendimento de como usar essas informações no nosso dia a dia, tá? Então, nada que a gente lê, ela fica vaga, lá deixadinha de lado ou usado só para aquele momento. Nós temos que fazer essas ligações com a nossa vida e as nossas vivências para que a gente agregue conhecimento, tá bom? Vamos treinar agora um pouquinho. Falando em leitura, vamos treinar a leitura. Ah, prof, mas essa leitura é muito fácil, muito tranquila, é bem curtinha. Sim. A nossa leitura não precisa ser um livro grosso, extenso. Nós vamos treinar a interpretação, a autonomia e a fluência. Então vamos lá. Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Como um garoto forte e proativo, eu vim ajudar você porque é um trabalho pesado. Que fofo, né? Que bonitinho, a Mônica achou. Aí ele chega e vê, né, o que a Mônica já fez. E ela diz assim, mas tem que parecer que você não me conhece. Ó, mas tem hora que parece que você não me conhece, né? Ele todo solícito, né, quis ajudar. E o que aconteceu? Ela já tinha feito. E olha só, ele ficou surpreso com a estrutura que ela montou. Então, para que vocês entendam ali o contexto. Então, ele achando que ela estava levando só a bandeirinha lá e que estava com dificuldade, que só ele poderia fazer um castelo, né, para ela, e chegou lá e deu de cara com a arte pronta já. Então, vamos lá. Para entender, né, aqui, lá as palavras que ele colocou, claro, a gente vai reforçar que da forma que ele colocou, até difícil a nossa leitura, né? Porque o personagem do Cebolinha, ele troca o R pelo L, então até na hora da nossa leitura, a gente tem um pouquinho de dificuldade de acompanhar. Depois, quando a gente treina mais, fica mais fácil. Aí a prof colocou aqui, então, as palavras com a grafia correta. Tá bom? Nada de copiar assim e falar que a prof ensinou que galoto é galoto, não é garoto, tá? Olha lá, pessoal. Outras orientações sobre a pontuação você também pode encontrar lá na nossa aula 22, tá? Vocês têm lá a nossa aula que fala justamente sobre pontuação. E agora eu trouxe para vocês alguns exemplos do uso da vírgula e a diferença que ela tem no entendimento das frases. Vejam lá. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Por exemplo, não espere ou não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Olha só. 23,40 ou 2,34. O que você prefere? Ela pode criar heróis, por exemplo. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Lá também, ela pode ser a solução em alguns momentos. Vamos perder. Nada foi resolvido. Ou vamos perder nada. Foi resolvido. Vejam só como a presença da vírgula e o posicionamento dessa vírgula interfere no entendimento dessa frase. Viu que a vírgula tem o poder? Legal, né? Então prestem atenção. Sempre que você for usar essa vírgula, leia e peça para alguém ler a tua frase,
para ver se ela teve o entendimento que você gostaria de passar com a informação ali, tá bom? Mais um texto lá que a prof trouxe para a gente analisar. A chácara do Chico Bolacha. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorro coxo que se chama Caxambu. Outras coisas ninguém procura, porque não acha. Coitado do Chico Bolacha. Da autoria de Cecília Meirelles, esse texto, vocês puderam perceber a pronúncia? Quando aparece a vírgula, que a gente precisa dar aquela paradinha, aquela respirada, e como a fluência da leitura traz um entendimento melhor do que a gente lê, então, os textos não precisam ser extensos, ele precisa ser bastante trabalhado, bem estruturado, e a nossa leitura precisa respeitar pontuação, essa fluência e que a gente tenha essa autonomia cada vez maior. Agora, se eu perguntar para você, a leitura em voz alta ajuda a compreensão do texto? E se eu perguntar para você, você costuma respeitar a pontuação do texto? O que você me diz? Pensando aí nos seus longos anos de estudo e conhecimento da leitura e da escrita. Na leitura em voz alta, ela ajuda a compreensão dos textos, como eu falei, algumas pessoas têm às vezes uma necessidade ou o hábito, né, de fazer a leitura em voz alta e ouvindo, ela tem um melhor entendimento. Assim, né, a interpretação das informações, elas ficam melhores. Realize esse tipo de leitura sempre que precisar. Às vezes o texto não precisa de uma leitura assim, porque ele é menor, ou você tem essa habilidade já de fazer uma leitura silenciosa, ok? Mas se você precisar, faça a leitura em voz alta. E com relação à pontuação do texto, eu espero que sim, que você respeite a pontuação dos textos, pois a pontuação dá sentido diferente às frases. Vocês viram a situação da vírgula, né? Então, e agora é a sua vez. O que você vai fazer agora? O nosso treino dessa aula. Você vai escolher um texto, vai preparar-se para a leitura. O que é preparar-se? Vai ficar num lugar onde não tenha ruído, não tenha outras pessoas atrapalhando a tua leitura. Você vai sentar para fazer aquilo, tá? Para isso, encontre um lugar tranquilo para fazer essa leitura. Faça uma leitura silenciosa primeiro e depois faça uma leitura em voz alta e perceba a diferença na compreensão desse texto. Combinado? O texto não precisa ser muito extenso, legal, mas também não curtinho, só uma tirinha, tá? Agora, quarto ano já treina um pouquinho mais, combinado? Faça essa atividade e depois você vai se perceber como você se sente agora como leitor. Um leitor mais fluente, mais autônomo? É isso que a gente quer com essa aula, tá bom? Pessoal, hora de fazer o registro da nossa aula, data, tema da nossa aula e o que você aprendeu com ela, ok? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!